Boa tarde, minha irmã, boa tarde, meu irmão. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja conosco nessa tarde. Nessa tarde do dia 3 de outubro de 2019, nesta quinta-feira. Louvemos e agradecemos ao Senhor nosso Deus e nosso Pai pelo dom da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor concede a nós o dom mais precioso que existe, que é a vida. Obrigado, Senhor, pela minha vida e obrigado, Deus, de infinita bondade pela vida dos meus. É com muita alegria que nós vamos partilhar o Evangelho de hoje. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. O Evangelho que está no livro de Lucas, capítulo 10, versículos do 1 ao 12. Se você gosta de acompanhar com o seu liturgia diária, abre lá no dia de hoje, dia 3 de outubro, quinta-feira. Mas, se você prefere acompanhar com a sua Bíblia, para você marcar e depois ler, refletir e até mesmo orar com essa palavra, abre lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos do 1 ao 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 e enviou os 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar para onde ele mesmo devia ir. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não vos demoreis para saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela retornará a vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito a seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei dos que vos servirem, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se grudou a nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo, naquele dia, Sodoma receberá sentença menos dura do que aquela cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa tarde do dia 3 de outubro, o Evangelho nos traz Jesus que faz a escolha de mais 72 discípulos. 72 pessoas que saíram de 2 em 2, indo aonde não seria possível Jesus estar, porque se cumpriria o tempo de Jesus, o projeto de Deus em relação à vida de Jesus se cumpriria. Então aqueles 72 discípulos dariam continuidade a tudo aquilo que Jesus estava fazendo e ensinando. E então Jesus passa para eles algumas instruções, para que ao longo do caminho eles não se perdessem. E que para também eles estivessem preparados para as dificuldades que eles fossem encontrar. Jesus os adverte e os instrui de não pararem pelo meio do caminho, para ficar conversando, para não perder tempo, para entrar na cidade, saudar com a paz. E aonde ele for bem recebido, ele deseja paz, ele anuncia que o reino de Deus está próximo e faça a obra de Deus a todos aqueles que necessitarem. E aqueles que não aceitassem Jesus também passam uma instrução: sacode a poeira do pé e avisa: o reino de Deus está próximo. E Jesus finaliza citando Sodoma. Sodoma, que a gente sabe é aquela cidade, Sodoma e Gomorra, que recebeu o fogo do céu porque eles viviam em pecado, e então Deus acabou com aquelas duas cidades. E no final do Evangelho, para a gente entender a seriedade desse anúncio, Jesus diz: naquele dia eu digo que Sodoma receberá sentença menor
que aquele que não aceitar essa proposta, que aquele que não entender e que endurecer o coração diante dessa proposta, porque esse é o caminho. Hoje, quem são esses 72 discípulos? Quem são esses discípulos pelo qual o Senhor chama que seja enviada, que seja falada essa palavra? Somos nós, eu e você. Hoje o Senhor faz esse convite diante de uma realidade difícil, que é anunciar o Evangelho. Primeiramente com a nossa própria vida, porque é o mais difícil. Dar testemunho do Evangelho com a nossa própria vida é o maior desafio que nós temos. Nós que dizemos ser cristãos, o maior desafio que nós temos é anunciar o Evangelho com a nossa própria vida. Já dizia São Francisco de Assis, e eu já falei, anuncie o Evangelho todos os dias, e se preciso for, use as palavras. Ou seja, dê testemunho da salvação todos os dias, com a própria vida. Isso traz sobre nós uma responsabilidade muito grande. Quando eu digo que conheço o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, eu também preciso viver. A minha vida precisa ser o espelho daquilo que eu digo que conheço. Se eu digo que conheço Jesus, o Salvador, se eu digo que conheço o caminho que Ele me instrui a seguir, eu preciso também, a minha vida também precisa refletir essa realidade, a minha vida também precisa refletir essa verdade. Por isso se torna difícil. Talvez as palavras dizer seja mais fácil do que propriamente viver aquilo que pede o Evangelho. Mas como nós já refletimos em outras ocasiões, Deus é a nossa força. Como nós já refletimos em outras reflexões do Evangelho, Jesus é o nosso sustento. Jesus não nos abandona. A partir do momento em que nós lutamos para anunciar o Evangelho com a própria vida, Jesus nos apoia, nos dá força. E Jesus nos instrui a não desistir nem desanimar. Jesus conta conosco. Nós que já experimentamos dessa água viva que é Jesus, nós que já ouvimos a palavra, nós que já aprendemos tantas instruções com Jesus através da palavra, somos convidados hoje a trazer outras pessoas para viver essa mesma realidade. E Jesus vem nos dizer que Ele é o nosso auxílio, que Ele é a nossa força, que Ele é o nosso apoio. Nós não devemos desanimar, nós não devemos desistir, nós não devemos deixar-nos abater pelas dificuldades do tempo presente. São tantas as batalhas que enfrentamos, são tantos os problemas, são tantas as lutas que enfrentamos. Mas Jesus vem nos dar força para que a gente seja um espelho da luz da salvação. Para que a gente seja anunciador da boa nova, do reino de Deus. Que a gente anuncie com a nossa própria vida. Essa é a proposta de Jesus através do Evangelho de hoje. E eu convido a você, se te é possível, a orar comigo sobre esse Evangelho. Senhor Deus, sobre a luz desse Evangelho, nós te pedimos. Nós conhecemos o tamanho da messe e sabemos a dificuldade, porque a messe não tem operários, são tão poucos disponíveis a anunciar o reino de Deus com a própria vida. Talvez nós estamos ocupados demais, Senhor, com os nossos afazeres, com as nossas preocupações e estamos esquecendo daquilo que é principal, anunciar o reino de Deus. Estamos esquecendo do que é principal, viver a sua proposta, colocar em prática aquilo que o Senhor chama através do Evangelho. E quando não fazemos isso, Senhor, não anunciamos o teu reino sobre a terra, estamos esquecendo de ser sal e luz nesse mundo. Esse mundo que é carente, esse mundo que é tão necessitado de vós, Senhor. Pedimos a Ti, capacita-nos a ser operários nessa messe tão sedenta, que é a messe dos filhos de Deus. Pedimos, Senhor, derrama sobre nós a capacitação, capacita-nos, Senhor. Tu não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Neste momento nós pedimos a Ti, capacita-nos,
para que sejamos bons operários nessa messe tão sedenta e tão necessitada de Ti. Nós te pedimos sobre a luz e sobre a vida que há neste Evangelho. Capacita-nos, que brilhe em nós a luz da Tua salvação, que resplandeça em nós a luz da Tua face, para que as pessoas possam reconhecer a Sua presença em nós. Envia-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor. É o que te pedimos pela luz e pela vida deste Evangelho. Amém. Eu quero agradecer a você, meu irmão e minha irmã, que está inscrito no meu canal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e o inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenhamos todos uma ótima e santa quinta-feira. Deus nos abençoe.